Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Freitas, Head Comercial da Nelfin. Para o curso de hoje, nós trouxemos um tema super relevante, que é a importância da comunicação certa na cobrança. Para isso, nós organizamos o curso em quatro principais temas: apresentação do curso em si, o que é a língua, gêneros do discurso e a importância da comunicação na cobrança. Falando então do curso, a ideia é que, ao final deste curso, você seja capaz de identificar a complexidade da língua e a importância dos gêneros discursivos, e entender também que a cobrança é um misto de arte e de dados. Indo para a parte teórica, ao nos deparar ali com a questão o que é a língua, eu trouxe três principais teorias. Nós vamos ver isso de uma maneira muito superficial, mas já é possível pincelar pontos ali sobre essa complexidade, onde a gente se depara a língua como atividade mental, a língua como estrutura e a língua como atividade social. Falando então da língua como atividade mental, eu trouxe aqui seu principal formulador, Noam Chomsky, um linguista norte-americano, que para ele é uma capacidade inata do ser humano. Então, é natural para a gente reconhecer sentenças e lhe dar sentidos, e também reproduzir esse número incontável de sentenças, atribuindo uma representação fonológica para ela, que nada mais é do que os sons das palavras. Quando a gente já fala da língua como estrutura, acho que aqui é muito comum no imaginário das pessoas se deparar com a questão dos dicionários, dos livros de gramática, a questão da ortografia, a referência dos grandes escritores, e aí a gente se depara exatamente com esse conjunto de regras baseado em estudos desenvolvidos ao longo dos séculos, que descreve as regularidades e irregularidades, que também nós podemos ver como a língua formal e a língua informal, dentro dessa estrutura composta por signos, definidos pelas oposições. Podemos pensar aqui nas classes das palavras, substantivos, adjetivos, verbos, preposições, pronomes, que nós reconhecemos cada um deles, e nessas oposições os seus sentidos e suas funções. Já falando da língua como a atividade social, isso é o nosso cotidiano, é o dia a dia. Então, a língua ela permite que a gente consiga externar informações, sentimentos, agir sobre as outras pessoas. Ela resulta, então, de um uso concreto e também historicamente situado. Aqui eu gosto sempre de enfatizar que a língua é viva, assim como a sociedade. Ao longo do tempo e ao longo do uso, a linguagem vai mudando. Imagine, se a língua não tivesse nenhuma alteração, até hoje, por exemplo, nós poderíamos estar falando latim e não português. Então a língua ela muda com a sociedade, ela muda com os costumes, ela muda de geração para geração e ela muda também, hoje isso é muito perceptível, com a tecnologia. Temos novas palavras, novos conceitos e assim sucessivamente. Feita ali uma breve introdução sobre o que é a língua, vamos falar também de uma maneira super rápida em relação aos gêneros do discurso, para que a gente chegue no tópico principal das cobranças. Nesse sentido, trouxe aqui um dos seus principais teóricos, o linguista russo, Bakhtin. Ele parte ali da premissa sócio-interacionista, que considera o iniciado em suas relações com a situação da comunicação, em que momento essa comunicação é realizada, o contexto da comunidade linguística, quais os elementos em comum que essas pessoas possuem e o caráter social dos fatos da linguagem. Trazendo aqui para a realidade de Nelfim, então temos tema cobrança de um título em aberto, estilo e composição em diferentes situações, que também aqui para a nossa realidade podemos traduzir como canais que essa mensagem é enviada. Aqui, considerando os nossos três principais, a mensagem enviada a um cliente, um lembrete ali por WhatsApp, um aviso de vencimento por e-mail e por SMS, nós temos que entender essas diferenças do discurso dentro dessas situações e dentro desses canais, porque uma mensagem voltada para um cliente no e-mail, ele tem um caráter muito mais formal, o e-mail tem essa característica de ser quase um documento, enquanto o WhatsApp, o SMS, é uma linguagem muito mais espontânea e instantânea, que muitas vezes reproduzem a língua falada. Novamente, passada ali uma breve introdução, vamos começar a trazer essas questões teóricas para o dia a dia. Vamos olhar então aqui para a cobrança, imaginando que ela seja esse misto de arte com dados. Vou partir para que a gente chegue nesse tópico. Vou considerar, então, aqui algumas definições. A definição de régua, para falar da régua de cobrança da Nelfim, vamos pegar, então, ali a definição clássica da régua como um instrumento de medição, ali utilizado para medir distâncias ou traçar linhas retas, que é utilizado ali em diversas situações.
seja ali para atividades escolares, como geometria, desenho técnico, as regras também são essenciais em diversas áreas profissionais, como engenharia e arquitetura, muito no sentido de mensurar. Mas quando a gente olha isso, extrapola um pouco o seu sentido dentro da régua de comunicação, ela também tem esse sentido de mensurar, de definir, de caracterizar. Então vamos pensar aqui três principais pontos. A régua para que a gente possa entender o tom, a mensagem, o perfil, definição do tom de voz, o teor dessa mensagem, qual mensagem quer transmitir para cada perfil, canais, como a gente falou, WhatsApp, e-mail, SMS, como eles se comportam dentro desse processo, e a cadência, esse momento, qual é a periodicidade correta e ideal para que a gente consiga ter uma cobrança efetiva. Então, como a régua da Nelfim, ela se adapta aos diferentes perfis de pagadores, considerando essa complexidade de mensuração de uma comunicação efetiva? Temos aqui, então, dentro da perspectiva de tom, mensagem e perfil, quatro principais perfis de pagadores, onde o primeiro é um novo cliente, onde a nossa régua é uma régua de partida, ela é um tanto genérica, onde ela contempla a cobrança e a comunicação desde o momento que essa cobrança é emitida dentro da nossa plataforma até o momento ali de um eventual atraso, contemplando uma cadência de 60 dias. Quando eu já passo para o perfil de bom pagador, a minha régua de comunicação ela é muito mais direcionada a esse perfil, eu já sei que esse cliente, ele de fato tem um comportamento de um pagador, e por isso ela é muito mais concisa e ela é muito mais diretiva. Não faz sentido eu abordar esse cliente sucessivamente, bombardear esse cliente constantemente, uma vez que ele já está atrelado a um comportamento de bom pagador. Quando eu caminho para um pagador duvidoso, a régua da Nelfim, ela já tem uma nova dinâmica, onde ela contempla as incertezas e as oscilações de pagamento. Nesse sentido, eu preciso ter uma cobrança preventiva, uma cadência e um tom de voz muito mais incisivo para que eu consiga ter um pagamento. Aqui, então, pessoal, a gente já começa a perceber esses nuances dentro da comunicação. Não faz sentido eu simplesmente automatizar o meu processo com uma linguagem genérica para todos os perfis de cliente, para todos os momentos da cobrança. E isso faz muito sentido quando a gente chega aqui no último perfil, quando a gente fala de um mal pagador, onde a régua está ali direcionada a esses clientes problemáticos, onde eu tenho que contemplar também a cobrança preventiva, essa cadência sucessiva, um tom de voz muito mais duro e, além disso, contar com a automação do protesto e da negativação, informações que igualmente vão dentro da nossa mensagem. Imaginemos aqui, então, como seria essa comparação entre um tom de voz de um bom pagador, dentro da nossa mensagem, da nossa configuração, e um tom de voz para um mau pagador. Como a gente pode ver aqui no exemplo. O primeiro é muito mais sutil, relembrando ali o cliente no eventual cenário de atraso, que ele tem um título em aberto, enquanto o outro já reforça o compromisso assumido e que, caso esse cliente não faça o pagamento, algumas medidas podem ser executadas para que tenhamos o pagamento ali em dia. Por exemplo, a negativação e a questão do protesto. Vamos pensar agora, vamos aprofundar, aliás, pensando nesse processo dentro dos canais de comunicação. Aqui eu trouxe os três principais canais aqui da Nelfim, WhatsApp, o e-mail, SMS, e de como nós fazemos essa adaptação de canal para canal. WhatsApp, de novo, nós temos ali uma linguagem muito mais direta, muito mais concisa, oferecendo para os clientes ali as informações principais, o método de pagamento, o mesmo para o e-mail, mas por um caráter e uma estrutura até mais formal, e no SMS, uma informação muito mais pontual, onde o cliente pode ter ali, basicamente, a identificação, do que se trata, e o link para pagamento. O importante também aqui, ressaltar que independente do canal, ainda que as mensagens sejam diferentes, todas elas contêm uma ação que para a gente é o método de pagamento. Então, nós fazemos a adequação, mas o objetivo final se mantém em todos eles, e a facilidade também, que é oferecer o método de pagamento em cada uma das mensagens. Muito bem, a gente já fez um trajeto bem interessante até aqui. Falamos o que é a língua, o que é os diferentes gêneros discursivos, e como aqui na Nelfim nos apropriamos dessas teorias dentro da nossa régua de cobrança, e como, de fato, isso está dentro da nossa comunicação, uma vez que nós adaptamos os diferentes tons de voz, os diferentes teores de mensagem, os diferentes canais, para os diferentes perfis de pagadores. Então,
Para que a gente possa concluir, é importante também que a gente fale da importância da cadência no processo de cobrança. Para isso, eu gostaria que você imaginasse a cobrança como uma luta de boxe. Mas para que a gente tenha uma oposição, eu trago também um cenário de vendas. Como a cobrança venceria e como vendas venceria essa luta. Para mim, por estar na área comercial, e eu vejo muito isso no meu dia a dia, eu acredito que muitas vezes a venda ela acontece por impacto, naquele momento que você identifica a dor do cliente e com um pitch arrematador, você consegue ter ali o fechamento. Claro, existem vendas que são extensas, principalmente no cenário de B2B, que é muito mais consultiva, mas esse momento de impacto ele existe. Por isso eu acredito que seja por nocaute. Já a cobrança eu imagino que seja por pontos. A cobrança é uma prova de resistência. É por isso que a analogia faz sentido quando a gente vê ali uma vitória por pontos. Ou seja, você precisa ter um processo que é constante e cadenciado. Aqui nós já conseguimos casar tanto a parte teórica, pensando desde comunicação e língua, a parte de dados, o teor de arte, para que a gente construa um processo de cobrança que ele seja cadenciado e também ele seja coerente dentro da necessidade dessa cobrança. Vamos pegar aqui, por exemplo, o perfil de mal pagador. A gente inicia esse processo desde a emissão, temos a cobrança preventiva, fazemos a recorrência, utilizamos diferentes canais, diferentes tons de voz que também mudam em cada uma das etapas, antes do vencimento e depois do vencimento, e ainda contemplamos a automação. Ou seja, em um único processo, nós nos diferenciamos onde consideramos a diversidade de perfis de pagadores, a necessidade de comunicação para cada um deles, a automação em dados para construir uma régua que realmente seja efetiva e contemple essa cadência, e ao mesmo tempo tecnologia e automação para que a gente consiga garantir, de fato, a nossa proposta, onde queremos transformar esse processo que é moroso, muitas vezes tido como eficiente, num ciclo virtuoso, transformando o caixa das empresas e seus resultados. Bem, gente, o curso tocou muitos temas. Deixo aqui meu contato para quem quiser tirar outras dúvidas, trazer sugestões, mas a ideia é que a gente pudesse aprofundar e mostrar que o processo de cobrança não é simplesmente um disparo de mensagem. É necessário que a gente faça as adequações e, de fato, transite entre a arte e o técnico para que a gente tenha os resultados. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.